Primeira questão. Observe o gráfico da velocidade em função do tempo, mostrado a seguir. Em relação ao movimento descrito por esse gráfico, assinale somente a alternativa correta. Então vamos à resolução. Letra A afirma: trata-se de um movimento regressivo. Regressivo, a velocidade seria negativa, não é isso? E observe o seguinte, o gráfico da velocidade está acima do eixo do tempo. Aqui é zero, está acima do eixo do tempo. Ou seja, essas velocidades aqui são positivas. Para o movimento ser regressivo, a velocidade teria que ser negativa. Então a letra A é falsa. Letra B. Trata-se de um movimento progressivo, ok. A velocidade está sempre positiva, acima do zero. E com aceleração constante. Ok, como o gráfico é uma reta, o gráfico da velocidade versus tempo é uma reta, eu sei que trata-se de uma função do primeiro grau. V igual a V0 mais AT, que caracteriza o movimento uniformemente variado. Então, correta é a letra B. Segunda questão. Analise o diagrama do movimento de um móvel mostrado a seguir. Em relação ao movimento descrito pelo diagrama mostrado acima, assinale a alternativa correta. Então vamos discutir essa questão. Letra A. Trata-se de um movimento uniforme progressivo. Peraí, a velocidade está variando com o tempo. Então eu já sei que o movimento não é uniforme. Letra B. Então a letra A está falsa. Vamos à letra B. Trata-se de um movimento regressivo. A velocidade está diminuindo, o movimento regressivo não. O movimento regressivo ele está andando no sentido contrário ao sentido positivo. Ou seja, ele está regredindo a posição. E eu não posso dizer isso porque o que caracteriza o movimento regressivo é que a velocidade é negativa. E observe que o gráfico está acima do eixo do tempo, ou seja, essas velocidades aqui são positivas, estão acima do zero. Então a velocidade é positiva, ou seja, o movimento é progressivo. Falsa letra B. Letra C. Trata-se de um movimento progressivo, ok, e retardado, ok. A velocidade é positiva, está acima do eixo do tempo, isso já garante que o movimento é progressivo. O módulo da velocidade está diminuindo, o corpo está andando cada vez mais lento. Ele está andando no sentido positivo, por que eu sei? Porque a velocidade é positiva, porém o módulo da velocidade está reduzindo com o tempo, ele está parando. Se ele continuasse esse movimento, a velocidade dele chegaria a zero. Então ele está andando no sentido positivo e cada vez mais lento. Ou seja, ele tem um movimento progressivo e retardado. Correta a letra C. Terceira questão. Analisando o diagrama da velocidade em função do tempo, apresentado na figura abaixo, o deslocamento sofrido pelo móvel entre os instantes 0 e 5 segundos é igual a... Então, agora ele me dá o gráfico da velocidade, que é o deslocamento. Então, tenho dois caminhos. Como trata-se do gráfico da velocidade em função do tempo, eu sei que essa área aqui me dá o deslocamento. Outro caminho seria utilizar as equações, já que eu sei que é um movimento uniformemente variado. Como é que eu sei isso? O gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. Ou seja, tem origem de uma função do primeiro grau. V igual a V0 mais AT. Então vamos sair aí pela área. Ou seja, eu tenho aqui um trapézio. Lembrando, como é o trapézio. Marivaldo, esse trapézio aí, ele está virado. Eu virei esse trapézio. Então, essa base maior do trapézio corresponde a 30. A base menor, 20. E a altura do trapézio, lembre que ele está virado, peguei esse trapézio aqui, virei. Então, aqui é a altura. Quem é que está no lugar da altura? 5. Então, lembrando a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Então, só substituir. A base maior, quanto foi? 30. A base menor, 20. A altura
altura 5, ó, isso aqui dividido por 2. 30 mais 20, 50, vezes 5, 250, que dividido por 2, 125. Como eu sei que essa área é numericamente igual à variação da posição, então eu tenho que a variação da posição, ou seja, o deslocamento dele, foi de 125 metros. Quarta questão. Em um teste, um automóvel é colocado em movimento retilíneo uniformemente acelerado, a partir do repouso, até atingir a velocidade máxima. O técnico constrói o gráfico onde se registra a posição x do veículo em função de sua velocidade v. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração do veículo em metros por segundo ao quadrado é... Então vamos resolver a questão. Primeiro, o interessante é que o gráfico da posição versus a velocidade deu uma parábola. Estranho isso? Não, nada de estranho. Como é que posição e velocidade estão relacionadas no movimento uniformemente variado? Pela equação de Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, se a velocidade inicial for zero, que é o caso, ó, velocidade, ó, partiu do zero, que é a parábola, velocidade inicial igual a zero, e posição inicial também igual a zero, ó, iniciam do zero tanto a posição quanto a velocidade. Então, o que é que eu vou ter? V ao quadrado é igual a 2 vezes A, ó, S menos S, zero. Então, ó, posição inicial igual a zero. Sendo assim, ó, eu vou ficar com V ao quadrado, 2 vezes A vezes S. Ou, se você preferir, S é igual a V ao quadrado sobre 2A. Vamos seguir aqui, 1 sobre 2A vezes V ao quadrado. Então, ó, eu posso dizer que isso é igual a Y vezes, ó, a aceleração é constante, porque é um movimento uniformemente variado, vezes uma constante, vezes, vou usar x para a velocidade. Então, observe, ó, y é igual a constante vezes x ao quadrado, que é uma função do segundo grau, que vai me dar como gráfico o quê? Uma parábola. Então, não é estranho para a gente que o gráfico seja uma parábola. O gráfico da posição em função da velocidade no movimento uniformemente variado. Mas o que ele quer na questão é mais simples ainda. Ele quer saber a aceleração do corpo. Então, eu poderia ir direto para a equação de Torricelli. E usar o seguinte, ó, a velocidade dele, ó, foi de 0 a 6, enquanto a posição variou de 0 a 9. Então, a velocidade final dele, 6. A velocidade inicial foi 0, mais 2 vezes a aceleração, é o que eu quero saber. E a variação da posição dele foi de quanto? A posição dele variou de 0 até 9. Então, foi de 9. Então, 36 é igual a 18A. A vai ser 36 dividido por 18. A vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Quinta questão. O carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Sua posição em função do tempo está representada neste gráfico. Sejam VA, VB e VC os módulos das velocidades do carro, respectivamente nos pontos A, B e C, indicados nesse gráfico. Com base nessas informações, é correto afirmar que... E Marivaldo, agora complicou. Porque o gráfico não é uma reta, ou seja, o movimento não é uniforme, nem uma parábola. O movimento também não é uniformemente variado. Como é que eu vou saber a velocidade agora, onde a velocidade é maior? Saber quanto é a velocidade não tem como, porque você não tem dados para isso. Mas você pode analisar com base no que você sabe. Primeiro, o movimento era progressivo, passou a ser regressivo. Então aqui houve uma inversão do sentido do movimento. Ou seja, aqui ele parou. Aqui a velocidade é 0. Beleza? No ponto B a velocidade é 0. E agora, para comparar as velocidades nos pontos A e C, eu posso simplesmente traçar retas tangentes a esses pontos. Ou seja, uma reta tangente aqui ao ponto C. Como assim tangente, Marivaldo? Para ela só tocar no ponto C. E uma reta tangente aqui ao ponto A.
Sim, Marivaldo, isso me ajuda em quê? A reta que tiver maior inclinação me indica que naquele ponto a velocidade é maior. Ou seja, ó, repetindo o processo, tracei uma reta tangente ao ponto C, uma reta tangente ao ponto A. Qual das duas retas tem maior inclinação? Ó, a reta aqui, ó, tangente ao ponto A. Então, no ponto A, a velocidade tem módulo maior. Sim, Marivaldo, qual a teoria que está por trás disso? Ó, sempre que eu tiver um gráfico da posição em função do tempo, se eu traçar uma reta tangente a um ponto do gráfico, a gente sabe que a tangente do ângulo de inclinação dessa reta tangente me dá a velocidade do corpo. Então é algo que a gente não utiliza muito a nível de ensino médio, justamente porque as possibilidades que a gente tem, quais são? Movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Mas quando a gente parte para uma teoria mais ampla, né, quando a gente tem movimentos variados, que vai me dar gráficos que não serão apenas retas ou parábola, a gente lança a mão, tá ok? Dessa informação.